Fala, Alminha, e aí? Cadê seu café? Hoje o assunto é complexo, ó. A gente tem até uma companhia ali, vai ter um comentarista que é um gatinho muito fofo, vai dormir até. Hoje o nosso assunto é vida paralisada. 98% das pessoas deveriam saber disso. Nossa, o que será? Que polêmica é essa? Às vezes a gente não sabe porque algumas coisas não acontecem. A gente faz muito esforço, mas simplesmente as coisas parecem não ir para frente. Como base desse conhecimento, eu uso a terapia familiar sistêmica, que é uma especialização minha. E para mim fez muito sentido esse conhecimento. Eu sou do tipo de pessoa que aprende as coisas, eu deixo de stand-by, vejo se faz sentido para mim. E se faz, aí eu trago, eu falo, tá ok. Começo a tentar entender minha própria vida. E algo que eu aprendi observando esse sistema que é a nossa família é que às vezes a gente pode ter paralisações devido à nossa fidelidade com a nossa família. Nossa, parece que eu falei grego, né? É assim, basicamente, em 3/4 do nosso cérebro se desenvolve depois que a gente saiu da barriga. A gente chama de placenta social. O que isso significa? Significa que o meio onde a gente está vai influenciar a nossa vida demais. A gente nasce num lugar onde a gente aprende as regras daquele lugar e não necessariamente são só por palavras, mesmo porque nos primeiros instantes de vida a gente aprende muito mais pelo exemplo, pelo que a gente está vivenciando, é como se fosse uma imersão propriamente. E todos os valores, as regras, a gente leva desse seio familiar que a gente aprende que isso é o certo. Porque quando a gente é criança, a gente não consegue identificar o que é certo, o que é errado. A gente acredita em tudo. E no que isso influencia na minha vida adulta? Influencia que a gente já tem um padrão ali. A gente já entendeu que é daquela forma que funciona na nossa família. E aí, quando a gente cresce, depois a gente acaba repetindo alguns comportamentos, né, de forma inconsciente e automática, porque pra gente aquilo ali não tem dúvida, aquilo ali é o certo. E de outras formas, às vezes a gente até faz o oposto, né? A gente já, tá, isso aqui tá errado, eu não vou fazer isso, né? Mas por amor à pessoa, que essa fidelidade tem a ver com uma ligação invisível. Por eu amar tanto a minha mãe ou a minha avó, que foi uma pobrezinha, inconscientemente, quando eu começo a prosperar na vida e eu acabo perdendo, acontece alguma coisa que eu vou perder dinheiro, vamos supor, tô dando um exemplo só. Isso porque parece que eu não mereço ter dinheiro, já que os meus familiares não tiveram. Isso é só uma circunstância para mostrar esses laços invisíveis que podem existir na nossa família. E é por isso que a gente fala que é um sistema, é sistêmico isso. E isso acontece quando a gente não tem a nossa individualidade bem clara. Quando a gente é meio misturado. Sabe quando na família, às vezes a gente não sabe qual que é o nosso papel? Às vezes eu sou filha, mas eu meio que ajo como se eu fosse mãe da minha mãe. Eu tô cuidando da minha mãe, tô vendo o que ela tá fazendo. Eu tô sendo mãe dela. Ou seja, como que eu vou ter energia pra minha vida se eu tô ocupando a minha energia com a minha mãe? Vamos supor, não tem nada de errado com isso, em você cuidar da família e tudo mais. Mas você não deve ser o cuidador principal se tiverem, por exemplo, outras pessoas para fazer essa função. E a terapia familiar sistêmica fala muito sobre esse posicionamento correto. Porque, por exemplo, um filho, ele deveria ter uma carga muito menor do que um pai. Porque o pai veio antes, o pai cuida do filho, né? Deveria ser assim, não tô falando que é. Mas quando a gente tem clareza dos papéis da família, a gente começa a trabalhar não só a nossa independência, mas também a independência das outras pessoas na nossa família. A gente não se deixa ser usado tanto assim. Por exemplo, vamos imaginar outra situação. Que eu falei da mãe, né? Vamos supor, minha mãe é doente. Quem poderia ser a primeira pessoa a cuidar dela? O certo seria realmente ser meu pai, né? Que eles estão numa posição de igualdade, os dois ali, eles deveriam cuidar um do outro. Aí quando isso não acontece, a responsabilidade deveria ser dividida entre todos os filhos, para que não pesasse para ninguém. Afinal de contas, todo mundo é filho e não é pai.
O que acontece é que quando a gente não tem esse conhecimento, a gente se mistura muito. A gente fala muito que isso é um emaranhamento. A gente se perde. E aí você vê que a gente tem várias dificuldades na nossa vida, porque a gente não tem independência. Aí eu vou casar, mas eu tô amarrada lá com minha mãe, com meu pai. Será que eu tô casada com meu marido ou será que eu tô casada com os meus pais, sendo filha ainda? Porque às vezes eu vou para um relacionamento onde eu vou ocupar esse lugar que eu já tô acostumada, que é de filha. Aí eu vou ser birrenta, aí eu vou achar que o meu marido tem que fazer as coisas pra mim, como se eu fosse filha, porque eu ainda não entendi qual que é esse papel de esposa. Eu acho muito interessante todo esse conhecimento porque agregou a outros. Por exemplo, na própria Bíblia tá falando que quando você casa, você tem que se separar da família de origem. E é nesse sentido, porque agora você formou uma outra família. Mas não adianta nada eu mudar de casa, eu ir para outro lugar, se o meu emocional, se as minhas ligações ainda estão com a minha família de origem. Então isso causa paralisações. E como que eu vou começar a enxergar sobre isso? Eu tenho vários exercícios, na verdade, para isso. Hoje eu quero trazer um que eu acho assim que fez muito sentido para mim, que é a gente pega uma folha de papel, coloca você ali e escreve o nome das pessoas da sua família, vê as distâncias que elas estão de você. E distância não é física, mas, por exemplo, é como que a pessoa influencia na minha rotina. Eu falo com minha mãe todo dia, eu falo mais com minha mãe do que com meu marido. Isso vai começar a te mostrar o tipo de ligação que você tem, que é real e é emocional. Não é necessariamente física, porque às vezes não tem nada a ver com isso, né? Às vezes eu tô pensando, quantas vezes a gente não escuta a voz do nosso pai, da nossa mãe na nossa cabeça, quando vai fazer alguma coisa. A gente tem a nossa referência realmente no passado. E o autoconhecimento faz você começar a se desmisturar da sua família para você entender quem você é. Porque quando você entende isso, você fala, eu quero pegar isso deles, isso eu não quero pegar. Mas você vê que é tudo um meio do caminho, assim, não é uma oposição, assim, tipo 880. Porque tem gente que fala assim, eu não quero ser nada igual a minha família, e a pessoa é totalmente revoltada, totalmente oposto, mas isso não é saudável. Isso mostra, na verdade, essa separação absoluta, mostra que você tem pendências e tem questões não resolvidas. Porque o correto é a gente ter realmente esse equilíbrio. A gente não é nem tão próxima e nem tão distante, é um meio termo, porque aí você já entendeu o que faz sentido pra você e o que não faz. Então, um indício de que a gente pode ter esse vínculo extremo e a gente não enxerga ainda é justamente essas paralisações. Nossa, por que não dá certo isso na minha vida? Gente, eu tô tentando tanto. Por que nenhum relacionamento dá certo? Por que eu não consigo a carreira que eu quero? Porque, sabe, tipo assim, várias paralisações que você não entende, não compreende. E às vezes o lugar para você olhar é a sua própria história. Porque assim, para várias competências que a gente vai desenvolver, a gente se capacita, né? Eu preciso chegar a tal lugar. O que eu preciso saber para chegar lá? E isso tem a ver com planejamento. Agora, se você já faz o seu planejamento, você tá estudando, você tá fazendo de tudo, tá fazendo a sua lição de casa e ainda assim está paralisado, aí a gente precisa se perguntar das permissões. Eu acompanho um rapaz que ele fala muito sobre isso, né? Sobre essas permissões. E essas permissões, na verdade, tem a ver com esses vínculos que são invisíveis, né? Porque às vezes eu acho que eu não posso, mas é algum relacionamento que está me paralisando. E é por isso que eu não vou pra frente, porque eu não sei que consequências vão acontecer. Será que se eu começar a ganhar mais dinheiro, o que isso vai implicar no meu sistema? Será que as outras pessoas vão me pedir dinheiro? Será que meu marido vai achar que eu sou independente demais e eu não preciso mais dele? Porque quando existe uma única mudança, isso afeta o sistema inteiro. E é por isso que às vezes as pessoas não conseguem sair de situações difíceis, porque por mais difícil que seja, a dinâmica daquele relacionamento funciona desse jeito. É tudo a dinâmica do relacionamento. É como se você estivesse equilibrando vários pratos, e aí se tirar uma mão sua, vai cair tudo. Então assim, tá ruim? Tá, mas você sabe fazer diferente? Você ainda não consegue. Mas a resposta para a mudança que você precisa está em você. Você é a pessoa especialista da sua vida. Eu sei que a gente busca muito pra fora, assim,
Eu queria uma solução mágica. Ai, alguém podia me falar o que eu vou fazer. Ou até mesmo a gente ora, né? Falando, Deus me mostra, por favor, o caminho, por que eu tô tão paralisado, né? E essa resposta pode ser difícil, porque tá oculta num lugar que às vezes você não pensou em olhar, que é a sua própria formação, que é a sua família, né? Que te influencia, porque você tem laços de amor, fidelidades invisíveis, né? Nossa, eu acho muito interessante esse tema porque me abriu muito assim a consciência. Aconteceu comigo isso também. Eu me sentia paralisada no sentido de não conseguir desenvolver depois de um tempo o trabalho que eu queria. E aí eu ficava pensando, gente, mas o que tá acontecendo, né? Porque eu já não tenho um vínculo assim. Depois que eu casei, eu me desvinculei realmente da minha família de origem. E meu marido foi a peça principal para que isso acontecesse. Foi muito importante porque ele me ajudou a romper esse vínculo. Ele falou assim, não, ó, a partir de agora somos nós. A gente não depende mais dos seus pais. E isso é maravilhoso. Isso quando as pessoas têm consciência, né? Mas às vezes também isso não é possível, né? Às vezes a gente não consegue, então a gente fica dependente financeiramente. Mas o ideal é que a gente aos poucos vá ganhando essa independência. Porque quem tem dinheiro tem o poder. A pessoa consegue controlar a gente porque ela tá ajudando, ela tá pagando. Então ela quer saber do que o dinheiro dela tá sendo investido. Então, todo movimento que a gente faz de independência, isso causa alguma coisa. E eu tava falando que eu não conseguia, às vezes, enxergar como prosperar em determinada área da carreira, porque na família do meu marido tudo era muito misturado, negócios e família, o que é diferente totalmente da minha família, que era cada um por si, todo mundo independente. E aí, isso causou um conflito, porque cada família tem seus próprios significados. E aí, como que eu ia explicar que pra mim é importante isso e pra ele é importante isso sem que houvesse um domínio de um ou de outro, sabe? Então, quando eu comecei a enxergar aonde eu estava paralisada, porque a gente quer ser aceito, então a gente quer que a pessoa fique feliz, às vezes a gente acaba abrindo mão da nossa individualidade para que tudo fique bem, mas aparentemente bem, porque em algum momento isso vai dar errado. Então, não é questão de rebeldia ou de agir sem pensar, mas de ter esse conhecimento de que as suas relações podem te paralisar. E isso acontece justamente pelo amor que a gente sente por eles. E porque a gente quer se adaptar, a gente quer pertencer, mas eu quis trazer um pouquinho dessa luz, desse conhecimento que talvez você já tenha ouvido, mas não tenha pensado muito mais a respeito disso, sabe? Porque alguns temas a gente precisa aprofundar. E o autoconhecimento é isso. É a gente indo cada vez mais em direção à nossa essência, a falar sobre as nossas histórias. E algo que vai nos curando é contar sobre essas narrativas que são tão importantes na nossa família. Cada vez mais a gente vai conseguindo ampliar esse panorama de que no começo a gente só via assim. Quando a gente é criança, a gente só vê assim, só tem uma verdade. E aí a gente vai crescendo, e esse crescer não tem a ver com ficar adulto, porque quando a gente vai ficando adulto, amadurecendo de verdade, que isso é ser o adulto, aí a gente consegue enxergar melhor. Aí a gente fala, puxa, agora eu entendo meus pais. Ah, agora eu entendo. Esse é um insight que você precisa para que você consiga caminhar sem que haja uma paralisação. É começar a pensar mesmo sobre isso. Gente, pensar dá preguiça. A maioria das pessoas querem fórmulas mágicas, né? Mas isso não existe. Mas quanto mais você pensa, mais senhor de si você é. E eu gosto muito disso. Esse é o caminho que eu percorro. Sempre estudando, trazendo conhecimento, porque o conhecimento, ele é terapêutico. E só o conhecimento vai te libertar. E você se encontrar e buscar a sua individualidade. Então, que você consiga pensar nas suas relações, nessas distâncias, entender o que você quer, porque você é uma pessoa única. Não tem como você querer a mesma coisa, às vezes, que o seu par. Vamos supor, você casou, e aí tem aquela frase que causa muita confusão, que é depois que um casa com o outro, eles viram um. Mas viram um quê? Uma pessoa? Não, é um casal. Ou seja, tem que ter a vontade dos dois. Então, para que você saiba qual é a sua vontade, você precisa se conhecer. E para você se conhecer, você precisa olhar para sua família, para entender
o que faz parte de você e o que faz parte da sua família de origem e que talvez você carregue. Porque provavelmente o papel que você desempenhava na sua família, você vai trazer para todas as suas relações, que foi o jeito que você aprendeu. Se você era vítima na sua família, com certeza nos seus relacionamentos, em outras questões, você vai se comportar nesse lugar porque você já conhece, né? É comum. Então parece que é normal também. Mas o que não é normal é a gente se acomodar com o que é ruim. E o que é ruim é a gente estar paralisado, não perseguindo o que a gente deseja. E essa paralisação pode vir lá, desse seio familiar. Espero que esse conteúdo tenha feito algum sentido para você. Se você gosta desse tipo de assunto, já siga aqui, compartilhe com quem precisa. E vamos sempre com assuntos que fazem a nossa alma aflorar cada vez mais, para que a gente tire essas máscaras e a gente entenda quem a gente verdadeiramente é. Até o próximo vídeo. Tchau!